falar de estética vermelha, que na verdade a gente hoje em dia já não fala mais estética vermelha, né? A gente pensa mais em estética rosa, voltando para os conceitos de saúde mesmo, né? Porque a gente não quer uma gengiva vermelha, a gente quer uma gengiva rosa, né? Pálida mesmo, né? É o único momento que a gente quer uma parte do nosso corpo pálido, né? É a gengiva, tá? O rosa pálido é o que a gente quer. Mas ela funciona mais ou menos como uma moldura, né? Para os trabalhos maravilhosos que vocês apresentam para a gente aí, de prótese, de dentística, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa moldura. Eu adoro essa foto, ela vem 2 vezes na aula, nessa aulinha, não vou nem chamar de aulinha, né? Mas nesse bate-papo que eu montei para vocês, para a gente conversar. Eu adoro essa foto porque dá para falar assim o dia inteiro dessa foto, mas principalmente o quanto um detalhe mínimo, aparece pouco, faz a corte para o artista principal, né? Que é o dente. Então, uma das razões, né, pela qual a gente existimos, né, quanto sendo dentistas, além da saúde, em primeiro lugar, obviamente, é o sorriso, né? E às vezes eu fico pensando como os países mais evoluídos, eles não ligam tanto assim para o sorriso, né? Às vezes a gente recebe colegas europeus, eu tenho uma irmã que mora na Europa e ela às vezes traz visitas com ela e eles não ligam muito para a estética do sorriso, né? Saúde 100%, ok, mas para estética não, e a gente liga bastante. E eu achei uma resposta para isso, né? Que é o quanto a gente é caloroso, né? O quanto a gente gosta de mostrar afetividade, o quanto a gente gosta de mostrar o que está dentro da gente, né? Então, aquela história que o sorriso abre portas, né? Quebra barreiras, né? É mais ou menos assim que funciona. Então, para que ela faça a corte aí para o personagem principal, ela precisa parecer pouco, mas ser perfeita, ser determinada no aparecimento dela, né? Então, vou falar um pouquinho do sorriso. A Dani já mostrou essa lindona aí hoje, né? A Gioconda, né? O sorriso dela é um dos mais famosos, não parece nada de dente. Né? A Gioconda, ela até hoje, ela é o sorriso mais famoso, né? A Mona Lisa, né? Até hoje o sorriso mais famoso, e é um sorriso amarelo, né? É um sorriso meio tímido. Nessa época, era praticamente proibido sorrir, né? Apesar de ser uma imagem perfeita, maravilhosa, né? Ela tem um ar de mistério, né? Porque justamente é um sorriso meio tímido, meio controlado, né? Nessa época não podia sorrir. Talvez porque os dentes não eram tão bem tratados como são hoje, né? Mas não podia sorrir. Então, é século XVI e até que no século XVIII, a gente tem uma obra autoral, né? Essa pintora se retratou e ela foi banida dos museus e banida das galerias, porque ela estava sorrindo. Isso para eles está sorrindo. Ela mostrava os dentes, como assim? Né? Nessa época só podia mostrar dente quem era louco, artista, né? Ou mulheres de vida difícil, né? Para mim a vida é difícil, não é vida fácil. Né? Mulheres de vida difícil, né? Então, ela é a responsável por hoje a gente ter essa liberdade de sorrir e mostrar o sorriso, né? Seja ele perfeitinho ou não, né? E é difícil você entrar hoje numa rede social, né? Que está no modo que tanto a gente fala, é difícil você entrar numa rede social e não ver alguém sorrindo, por mais que ele esteja triste, mas ele está lá sorrindo, né? Então a gente deve a ela.
essa pintora, né, essa artista, que se fez esse autorretrato e pagou com o banimento aí, né, dos museus. Então, o que é estética, então, né? Se aquela não estava sorrindo e era estético, e a outra que sorria um pouquinho e ficava é, não era aceita, né? A estética eu fui procurar no dicionário, fiquei curiosa, e o dicionário ele fala assim para a gente, ó, definida como estudo racional do belo, né? Com a possibilidade da sua aceitação, né? E quanto às emoções e sentimento, né, que ela traz no homem. Né? Deixa eu tirar essa janelinha que está bem na frente da minha tela. Né? Então, a estética é aquilo que nos traz sentimentos, que nos traz sensações, né? E engraçado, lembrei agora da chamadinha aí, né, na apresentação que a professora Lipo fez, né, falando que eu ia falar de sangue, né? E toda vez que a gente pensa num sangue, a gente já entra em pânico, né? Já traz um sentimento, né? Por isso que a gengiva ela tem que ser sutil. Ela tem que ser clara, ela tem que ser pálida, ela tem que aparecer pouco, mas ela faz a moldura. Ela é importante, ela dá o toque final, eu diria cereja do bolo, né? E aí, mais sentimento do que isso, né? Sorrindo com os olhos, né? Quem diz que algum sorriso desse é feio, né? Mas a gente vai lá para dentro, trabalhar uma estética nesse detalhe. Né? Então, a estética também, como a professora Daniela já bem falou, né? É cultural. Então, talvez isso seja bonito para alguns, eu acho péssimo, mas para alguns seja bonito. Para outros, então, então, com tanto sucesso, né? Ostentar um dente de ouro de mais de 8.000 reais seja estético, né? Eu prefiro uma escova de dente custar 20, né? Daria um resultado melhor. Mas essa estética que talvez os pacientes queiram da gente. Então, a gente precisa procurar, dentro do que o paciente nos apresenta, do que ele quer, que ele anseia, o nosso ponto, né? Nosso ponto final, aonde a gente vai chegar. Talvez um pouco aquém do que a gente pode chegar, talvez ele queira um pouco além do que a gente pode chegar. Então, a gente tem alguns parâmetros para trazer isso como possibilidades e como dificultadores também, né? Eu recebi uma vez um paciente que veio assim, ó, com um aparelho ortodôntico numa prótese. Não era total porque tem um elementinho lá no fundo. Quase total, né? 7/8, se é que existe. Né? Uma prótese total com um aparelho ortodôntico. E aí eu falei, bom, você precisa trocar essa prótese, porque ela está sem completamente sem nem condições mais de fazer uma boa adequação nessa prótese. Né? Ele falou, não, tudo bem, você pode trocar, mas você faz o favor de colocar de novo o aparelho ortodôntico? E aí você precisa respirar e pensar no que você vai responder, né, para o paciente e talvez oferecer outras possibilidades, né? Então, às vezes o que aonde a gente precisa chegar, onde a gente quer chegar, talvez não é onde a gente pode ou talvez não é onde o paciente quer que a gente chegue, né, com a estética, né? E aí a professora Daniela falou hoje bem sobre que a estética sim pode ser objetiva, né, não subjetiva, né? Então a gente tem aqui 3 sorrisos perfeitos e bem clichês, né, dos anos 90 aí sobre o clareamento, né, dental. E aí a gente vê nesses 3 sorrisos aí alguns já bem conhecidos, né, se vocês alguns já devem estar falando, conheço esse sorrisinho aí da esquerda superior aí, né, esse primeiro sorriso, já sei de quem é, né? Então, nesses 3 sorrisos tão perfeitos, a gente vê que parece pouco. Quem é que parece pouco, mas que se tiver algum defeito, vai chamar mais atenção do que deve,
né? Então, é a parte aí da odontologia que tem que ser o mais perfeita possível para parecer pouco, mas o quanto aparecer, ela deixar o ator principal brilhar, né? Então, Pascoal Magni, né, um dentista, ele fala assim que tanto a estética dental como a gengival, elas atuam em conjunto, né, para proporcionar um sorriso em harmonia e equilíbrio. Um, uh, um defeito nos tecidos circundantes não pode ser compensado pela qualidade de restauração e vice-versa, né? Eu não posso querer compensar um defeito gengival com uma restauração muito bem feita, ou eu não posso compensar uma restauração mal feita, um contorno mal feito, com uma cirurgia periodontal. Não vai dar certo. Tá? Eles têm que trabalhar em conjuntos para que possa ter harmonia e estética e saúde. Tá? Então, alguns parâmetros estéticos que a gente precisa observar que às vezes passam desapercebidos, né? Primeiro parâmetro, pode parecer brincadeira, a gente ainda fala disso, né? São a condição gengival. E aí eu já vou contar já por que eu estou falando isso, tá? Então, o primeiro parâmetro é a condição gengival, se eu tenho saúde ou não periodontal, né? O biótipo periodontal, se esse paciente me apresenta um biótipo espesso ou fino, delgado, tá? Isso pode me limitar muito nos meus procedimentos. A linha do sorriso, posição de dentes, né? Eu ouvi hoje de manhã, né? Vocês comentando sobre o M, né? E quanto aparece da ponta dos incisivos, 1 milímetro, 3 milímetros. Vou deixar essa parte aí para vocês, que vocês são craques nisso daí, né? Então, a linha do sorriso e o quanto aparece de dente, o quanto aparece de gengiva, é um dos parâmetros que a gente pode abordar, né? O contorno gengival, né, a perfeita harmonia dos arcos gengivais e inclusive no seu ponto de ápice, que a gente chama aqui de zênite gengival. Se esse zênite gengival tiver uma posição diferenciada, fica alguma coisa estranha, parece que alguma coisa não caiu muito bem, né? Então a gente vai falar um pouquinho só sobre zênite. Papila interdental, a papila interdental é o assunto mais difícil da periodontia, tá? É muito difícil, eu diria mais difícil do que a periodontite agressiva, porque a papila interdental, ela depende muito das outras estruturas, né? Ela só existe por conta da perfeita posição de todas as outras estruturas. Então, trabalhar com papila interdental é muito difícil, tá? Recessão gengival, e aí aqui eu volto a falar em margem de gengiva, a posição da margem em relação à junção melocimentária, né? E a coloração da gengiva. Então, a cada slide aí a gente pode abordar aí um desses 7 assuntos. Primeiramente, né, condição periodontal, e aí eu falei que eu ia contar uma historinha. Essa historinha, eu recebi uma foto, essa foto, inclusive, né, de um colega, me pedindo para fazer uma gengivectomia, porque essa gengiva estava hiperplasiada por conta do aparelho ortodôntico, né? Então, antes da gente pensar em cirurgia, aqui a gente tem que lembrar que as inflamações gengivais causam todas as alterações que indesejáveis para uma estética, né? Então, alteração de cor, de volume, de textura, tudo isso tirando completamente a estética, obviamente, né? E ela começa a aparecer muito mais do que a gente gostaria e tira o papel de protagonista dos dentes, né? No nosso sorriso. Então, antes de qualquer coisa, antes de falar de qualquer técnica, é imprescindível falar sobre saúde, né? Então, só para ter uma ideia, num caso assim, onde a gente tem inflamação gengival, aumento de volume, alteração papilar, alteração de cor, né? A gente estava falando de alteração de cor, aqui a alteração de cor é quase que um arroxeado já, por conta da presença de inflamação.
E o que que esse paciente tinha? Só isso aqui, ó, placa. Acúmulo de placa. Boa orientação de higiene, o melhor bisturi, o melhor motorzinho que a gente tem hoje em dia, né, que os pacientes chamam de motorzinho, é a escova. A escova não corta, às vezes ela sangra, né? Mas a escova não corta, a escova é barata, a escova não tem barulho, né? Não tem ponta diamantada que dói, né? Então, é o melhor instrumento que a gente pode utilizar e a gente tem que ensinar isso para o paciente. Né? Então, um caso de uma estética completamente desfavorável, está perfeita, arcos harmônicos, papila preenchendo o espaço interdental, né? Até a tal da casca da laranja, né? Que alguns gostam de chamar como ponto de normalidade, e que não tem nada a ver com saúde ou doença, né? Ela está aparecendo aqui. Tá? É imprescindível falar de saúde. E aí a gente encontra, então, uma saúde periodontal com essa característica. Vamos dar uma olhadinha, né? Arcos harmônicos, perfeita posição, preenchimento das papilas interdentais, né? Coloração rosa pálida, textura. É uma papila que não, apesar de ainda ter um pouco de placa, tudo, é uma gengiva que não apresenta inflamação e apresenta uma condição periodontal satisfatória, né? E assim eu tenho uma condição estética adequada. Tá? Aqui mais uma foto de saúde periodontal e é fácil quando ela é assim, bem harmoniosa. Tá? Agora, o que a gente quer é isso daqui. Mas às vezes, o que aparece pra gente é isso. Então vamos ver lá dentro daqueles parâmetros. Tenho saúde? Tenho saúde. Tá róseo, né? Tem uma espessura gengival maravilhosa, né? Boa de trabalhar, quantidade de tecido queratinizado é um outro ponto bastante importante da gente conversar, porque o tecido queratinizado ele serve bem para nossa proteção do periodonto. Eu ia pedir só para alguém me avisar aí no Zap quando não tiver mais tempo, estiver acabando, tá? Esqueci de colocar um reloginho aqui para me avisar. Então, essa foto aqui é bem o que a gente acaba recebendo, né, na clínica. Então, a gente tem arcos harmônicos? Não, jamais. Né? Posicionamento de dentes fora, né? Não só de uma estética, mas de uma função adequada também. Né? E aí, apesar de saúde periodontal, porque essa paciente tinha saúde periodontal, eu não tenho estética. Né? E aqui fica difícil, às vezes a gente tem que lançar mão de outras especialidades, buscar ajuda com os colegas para poder resolver esse caso. Né? A periodontia não consegue trabalhar sozinha. Às vezes não, né? Nunca ela consegue trabalhar sozinha. Num quadro desse aqui, por exemplo, prestar atenção num outro parâmetro, que seria o paralelismo, né? E a harmonia entre os arcos. Então, eu tenho aqui nesse caso, dessa paciente, uma paciente que usa um medicamento, um anticonvulsivante, e aí ela tem hiperplasia, mas ela tem um paralelismo, só que ela tem um agravante aqui também. Ela tem um rosto bastante longo, os dentes também bastante compridos, né? A gente vai ver lá logo a seguir. Agora, essa paciente, ela não apresenta um paralelismo. Será que ela tem gengiva a mais? Ou será que esses dentes estão em posição errada? Será que eu preciso fazer uma gengivectomia ou eu preciso trabalhar com posição de dente? Né? Para isso, eu preciso procurar com uma sonda onde está a minha junção amelocementária, para saber se eu uso nessa paciente a periodontia, a cirurgia periodontal, ou se eu uso uma ortodontia. Aí cabe também avaliar a curvatura do sorriso,
tá? Se essa curvatura do sorriso está adequada com a posição labial também. Então, é uma paciente que, bem provavelmente, precise aí de uma ajuda dos nossos colegas ortodontistas, tá? Em conjunto com a periodontia. Então, falando de ortodontia, né? Os ortodontistas também trabalham isso, posição da gengiva e do lábio, gengiva, lábio e margem gengival e arcos, margem gengival e junção amelocementária, né? Essa posição também pode ser alterada por tratamento ortodônticos. Aí a gente vê esse casinho aqui, esse é um artigo, né? De apresentação de caso clínico, onde aqui foi utilizado 3 especialidades, né? Restauração, teve um tratamento periodontal e a ortodontia também, né? Então, tudo isso foi conseguido, esse sucesso só foi conseguido por conta dessa visão, né, multidisciplinar, né? De novo, a periodontia nunca trabalha sozinha. É observar os parâmetros de exposição de gengiva, os parâmetros de espessura de tecido, de tamanho de dente, né? A gente pode medir aí as proporções dos dentes, usar, por exemplo, aquela sonda de Chu, né? Os colegas aí da dentística conhecem bem, né? Para falar de proporções de dentes, mas a sonda de Chu, só um paralelo, ela é muito utilizada, né, nos Estados Unidos. E lá a proporção dos dentes é de 1:75, né, dos centrais. E aqui no Brasil os nossos são proporção um pouquinho maior, de 1:80, 1:90, né, entre largura e altura de incisivo central e lateral. Então, eu acho a harmonia de todos esses parâmetros é o que vai dar um resultado mais satisfatório, além do muito mais do que uma medida padronizada, né? E essa paciente, uma paciente que está em tratamento hoje, na clínica, ela acabou de passar por um tratamento periodontal, porque, obviamente, com essa discrepância de osso e posição de dentes, ela praticamente ela não conseguia selar os lábios, né? Então, ela chegou com bastante inflamação gengival. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente isso, essa discrepância entre tamanho de dente e tamanho de arcada. Ela, após o tratamento gengival, ela foi para uma cirurgia ortognática, né? Porque ela tem erupção passiva, ela tem uma discrepância de osso e dente, né? E ela tinha também um problema periodontal. Então, quando a gente fala de estética periodontal, mostrando todas essas coisas, porque assim como na harmonização, a Dani falou muito bem hoje de manhã, estava acompanhando, a gente vai logo pensando no melhor material, na melhor técnica, e às vezes aquilo não cabe para aquele caso, né? Eu posso usar o microscópio que eu quiser, o fio mais caro que eu puder, PRF, IPRF, LPRF, eu posso usar enxerto de conjuntivo, qualquer coisa, eu não vou conseguir ajudar a paciente nesse caso, né? Nesse caso, eu preciso entender que eu preciso da ajuda das outras especialidades, né? Então, aquela paciente que tinha a hiperplasia, foi feito uma gengivectomia, dando mais ou menos um caso bastante difícil, porque é uma paciente que usa um anticonvulsivante, né? Então, portanto, ela tem recidivas aí de hiperplasias. Então, voltando um pouco mais de harmonia entre os arcos, que aqui bem fora, né? Bem discrepante, voltando um pouco mais das harmonias, mas aqui ela ainda precisa, ela ainda não está totalmente satisfeita, ela está 90% satisfeita, ela precisa aqui agora da harmonização orofacial para completar o caso, fechar o caso,
com os 2 pontinhos aí conhecidos, né? Os 2 pontinhos de botox aqui para limitar um pouquinho esse sorriso, que na verdade ela levanta bem mais, tá? Ela tá um pouquinho tímida, para completar esse tratamento, né? Então, a gente tem também aqui, eu trouxe um artigozinho para vocês, falando disso mesmo, né? Uma gengivectomia minimamente invasiva, e muito interessante esse caso, porque é um caso de flapless, que a gente chama, que para fazer a osteotomia, antigamente a gente pensava muito em quando é que eu levanto o retalho, quando é que eu não levanto o retalho. Se eu quero acesso ao osso, eu levanto o retalho. Se eu não quero acesso ao osso, eu não levanto. Então, eu faço um bisel externo quando eu não quero acesso ao osso. E quando eu quero acesso ao osso, eu faço um bisel interno. Hoje, a gente já faz bisel interno. Para quem não lembra, o bisel interno, ele tem um ângulo mais fechadinho, né? Um ângulo menorzinho e deixa a área cruenta para o lado interno, né? Da gengiva direto em contato com o dente. Então, a técnica de flapless, e o resultado está aqui, ó, a gente faz acesso ao tecido ósseo com os micro osteótomos pelo suco gengival, tá? Conseguindo aí o restabelecimento de espaço biológico, um reposicionamento de junção amelocementária, para que eu possa ter essa posição de imagem da gengiva onde a gente gostaria, que é justamente na junção amelocementária, para que esses arcos fiquem harmônicos e proporcionais, né, ao tamanho dos dentes. Tá? Aqui foi usado a toxina, porque a paciente ainda, para mim aqui está perfeito, mas aqui, pelo que eu vi nesse artigo, a paciente ainda não estava satisfeita e fez uso então aqui da toxina. Então, um pouco dos biotipos, e aqui mora a nossa grande arapuca, né? Que é o não reconhecimento dos biotipos, os fenótipos periodontais, o plano, espesso, fino e festonado, definido em 91 por Onson e Linde, né? Ele traz que o plano, paciente que tem perfil plano ou espesso, ele tem tecido mole denso e fibroso, uma faixa de tecido queratinizada ampla, e isso é excepcional para os nossos planejamentos, né? O quanto de tecido queratinizado esse paciente apresenta, mesmo que seja pré-implante ou para pré-restauração, até a gente precisa observar essa quantidade de tecido queratinizado. As papilas curtas e largas, osso subjacente plano e espesso também. Então, essas características vão me mostrar também uma previsibilidade de reação do periodonto, das estruturas do periodonto. Esse é um paciente que, se eu tiver um contato prematuro, por exemplo, eu não vou sofrer tanto com lesões cervicais, eu não vou sofrer tanto com retrações por conta de um contato prematuro, de um trauma, né? Então, esse paciente, só observando o biótipo, eu consigo entender o que está acontecendo com os tecidos frente à funcionalidade dos dentes, né? A perda de inserção é sempre associada à presença de bolsa periodontal, o que é interessante para a estética, né? Não para a saúde, mas para a estética, porque não tem uma retração com muita facilidade. Área de contatos nos terços médios, o que me deixa bastante tranquila em questão do posicionamento da papila, tá? E dentes de formatos quadrangular, né? No fino, eu já tenho tudo ao contrário disso, e tudo o que me deixa com a previsibilidade bastante comprometida. Um tecido mole delgado, um fino faixa de tecido queratinizado, né? Então, muito mais facilidade de retração, muito mais facilidade de início de uma doença periodontal,
né? As papilas mais estreitas, né? O osso subjacente fino e festonado, então tem uma alta frequência de deiscência, então facilitando as retrações, perda de inserção associada à presença de recessão gengival, um ponto de contato mais no terço incisal, então fica mais difícil de preencher esse espaço interdental, né? E os dentes de forma mais triangular, o que também prejudica um pouco o preenchimento desse espaço interdental pela papila. O que eu preciso observar para determinar esse perfil, né? Hoje a gente já fala até não só nesses dois tipos, a gente fala em três, que é o intermediário, esse aqui do meio, né? Então, a gente precisa observar sempre volume, presença de tecido queratinizado, ponto de contato, formato do dente, a papila interdental, se existe perda de inserção ou não, e o volume ósseo. Tudo isso para determinar, né, se ele é um biotipo fino ou espesso ou médio, como nesse caso, que mistura as duas características, né, para poder ter previsibilidade das minhas intervenções. Né? Então, como definir? Só pela sondagem de um perfil fino, esse aqui pode enganar bem, que é um tecido bastante bonito, né? Mas ele pode enganar bem, mas se você, só pela sondagem, você percebe, por transparência, a presença da sonda, eu já posso determinar que esse paciente pode ter um perfil fino, então eu preciso tomar bastante cuidado com as intervenções que eu faço nessa região cervical, né? Um paciente, bom, na cara aqui, né, com um perfil bastante espesso, esse paciente ia passar por uma cirurgia de gengivectomia, tá? Acho que tem uma coisa errada aqui. E aí, sondando, eu não tenho nem a ideia por onde está passando essa sonda, muito diferente desse tecido, que por transparência eu já vejo a sonda periodontal. O que acompanha, né, o tecido gengival são as características ósseas, né? Então, um tecido espesso eu posso encontrar, posso não, eu vou encontrar um tecido ósseo também bastante satisfatório, né? Nem sempre tão estético, porque às vezes eu preciso fazer algumas cirurgias para mudar esse perfil, né? Esse perfil espesso de osso, deixar ele um pouco mais fino, para que o lábio possa se acomodar melhor, para que esse sorriso fique mais adequado. Tá? Então, eu preciso avaliar e saber até onde vai a estética desse paciente. Então, aqui, esse paciente precisa de um recontorno, porque eu não vejo nem a junção da merocilimentar aqui, e preciso também de uma readequação nesse tecido ósseo. O perfil fino, então, frequentemente apresentando retrações, um dente bem triangular, retração de papila, retração na região vestibular, cervical. E tecido ósseo também acompanha quando temos um perfil fino, né? Mais difícil de trabalhar, eu preciso pensar duas vezes o tipo de cirurgia que eu vou fazer e eu preciso adequar os meus procedimentos a essa realidade, tá? Um outro parâmetro que eu preciso observar para uma boa estética do sorriso e para que a gente tenha a gengiva participando aí delicadamente desse quadro, né, como uma moldura complementar, a gente começa a falar dos ápices dos arcos, né, e aí a gente tem aqui nessa foto mostrando zênite gengival, mostrando posição e recobrimento do lábio, e a gengiva ela ficaria só nesse pedacinho aqui aparecendo pouco, mas certeira, né? Com cor, textura, volumes adequados. Né? E isso também vai depender também muito do formato dos dentes. Né? Eu tenho um desafio aí que eu vou mostrar para vocês, que a gente está lidando já há algum tempo,
tentando resolver o caso. Então, posição de incisais no lábio inferior, e aqui seria perfeitinho, né? Encostando no lábio inferior. No lábio superior, cobrindo em 1 milímetro, tangenciando ou cobrindo em 1 milímetro dos caninos, mostrando 1 milímetro dos centrais, tangenciando os laterais, cobrindo pouco ou tangenciando os centrais, desculpa, mostrando 1 milímetro do lateral e cobrindo ou tangenciando os caninos, tá? E aí, formando aqui o que a gente chama de triângulo estético, que seriam os pontos entre canino, central e lateral, onde eu tenho canino e central mais altos e lateral mais baixo. O tanto quanto melhor eu formar esse triângulo, mais previsível vai ser a minha estética, né? Mais fácil eu vou conseguir chegar na estética ideal. Tá? Mostrando aqui os zênites. Então, incisivo central, zênite sempre mais caidinho aí para distal. Nos laterais, bem no longo eixo, né? Bem no meio, no longo eixo dos dentes. E no canino ele volta a ser mais distalizados, né? Acompanhando sempre o longo eixo dos dentes. Central um pouco mais para distal, lateral bem no longo eixo e o canino mais para distal. E aqui esse é o meu desafio. Como, né? Como consertar isso daí? Um protesista me mandou e à primeira vista a gente pensou, vamos fazer um enxerto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas qual é o grande problema aqui? Esse dente, ele é uma prótese sobre implante. E essa prótese, ela tem um perfil completamente fora do que a gengiva gostaria que ela tivesse. Bem diferente do dente vizinho. Então, o grande problema aqui desse 12 é que ele é sobre implantes e chegou para fazer a cirurgia depois da prótese instalada. Toda vez que a gente tiver alguma manipulação de tecido para fazer em tecidos perimplantares, o importante é que a gente faça essa previsibilidade antes da abordagem cirúrgica implantodontal, porque muda a histologia completa dessa gengiva, tá? Então, essa paciente precisava de uma solução urgente aí para ela, né? Eu não sei como é que eu estou no tempo, me avisa no zap, por favor, que eu não consigo acessar o chat. Então, a gente fez para essa paciente uma aplicação de ácido hialurônico. Deixa eu me explicar, isso aqui foi ano de 2011, não, 2013. 2013, a gente fez uma aplicação aqui de ácido hialurônico, melhorou um pouco, porque ela não tinha tempo para trocar as próteses. Tá? O que eu queria lembrar sobre o ácido hialurônico, Dani pode me corrigir se eu estiver errada, o uso do ácido hialurônico na gengiva precisa ser com bastante parcimônia, né? Porque o ácido hialurônico, ele pode trazer, se não bem utilizado, bem indicado, uma necrose papilar, e aí é tudo que a gente não quer. Né? Então, esse é um outro caso, tá? de uso em 2013 aí, mas esse já é prévio à instalação de próteses, tá? Está com provisórios. Conseguimos alguma coisa de papila, mas hoje a gente já não faria mais isso, já não faria mais assim. A gente fez uns 2 casos por conta do pouco tempo que a gente tinha. Então, porque aqui o resultado é imediato, tá? Então, o ideal mesmo seria uma manipulação mais biológica. Tá? Posição de ponto de contato, muito importante aí para a gente ter uma previsibilidade de conseguir ou não uma papila. Esse trabalho, ele fala, até esqueci de colocar aqui, eu acho que é Usura, se não me engano é do Usura.
ele fala da posição do ponto de contato em até 7 milímetros de distância da crista óssea, eu consigo 27% de recobrimento e de preenchimento desse espaço interdental aí pela papila. Aqui é um trabalho sobre ácido, mas a gente sabe que para as técnicas cirúrgicas periodontais também é assim, né? Quanto mais excisal for o ponto de contato, menos previsível vai ser o meu recobrimento e o meu preenchimento desse espaço interdental, tá? Então, eu tenho que ficar sempre próximo aí os meus 5 milímetros, né? Difícil quando a gente tem um dente triangular. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse caso, se eu não me engano, é do professor Guilherme. Eu acho que eu coloquei aqui, se eu não coloquei, desculpe, eu coloco na sequência. Um perfil fino, um dente triangular, e mostrando por transparência um escurecimento, não só pela prótese, que aqui é metalocerâmica, mas também pela raiz já escurecida por um tratamento endodôntico muito, 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 muito antigo. Tá? Então, é possível mudar o biótipo periodontal aqui do paciente nesse elemento com cirurgias de enxerto de conjuntivo subepitelial. E aí, trocando a prótese, eu tenho um complemento dessa estética. Se eu só trocasse a prótese, eu teria esse resultado? Muito provavelmente não, porque aqui eu tenho também a raiz com escurecimento. Tá? E nessa foto aqui, primeira vez que eu vi essa foto, pensei, é uma mulher, né? Aí eu, como era e como ficou. É um homem. Por que eu pensei que era uma mulher? Pelo formato do dente, né? Os professores aí de dentística não me deixam mentir, né? Mais quadrangular, mais próximo de um perfil masculino. Né? E aí, alguns desafios que a gente tem hoje em dia para recobrimentos, né? Tentar não usar, uma alternativa aí para o não uso daquelas resinas com cores gengivais. Hoje a gente fala em restauração biológica, né? Então eu determino a posição da junção amelocementária, e essa posição da junção amelocementária nem sempre está tão visível. Às vezes o paciente tem lesões cervicais que a gente não consegue mais determinar onde é que estava essa junção amelocementária, né? E aí na restauração biológica, o que a gente faz? Determina essa posição da junção amelocementária, tudo que estiver coronal a essa posição eu posso restaurar com resina composta, né? Aqui eu escolher, pode ser a de 5 mil reais, ou a de 20, se for o que eu tiver, né? E essa parte mais apical, a gente trabalha com enxerto de tecido conjuntivo sem a raiz estar restaurada, né, com os compostos. Né? E para a determinação dessa junção melocementária, a gente usa uma média da altura da mesial e distal da papila, né, com a junção melocementária dos dentes vizinhos. E aí a gente faz uma previsão de onde seria a junção melocementária desse dente, tá? Onde ficaria mais estético. O contorno, né, dos dentes, as bossas também precisam ser trabalhadas, diminuídas, para que eu tenha um acomodamento, uma acomodação, desculpa, melhor dizendo, uma acomodação melhor dos tecidos gengivais. E aí, se a gente estiver falando de implante, eu tenho que pensar sempre se são unitários ou se são múltiplos, né? Como é que é esse biótipo? Se for plano espesso, ele é mais resistente às gingiúdas, eu tenho menor grau de festuramento, menor grau de insucesso, né? Se eu tenho septo, melhor ainda, né? E quando são múltiplos, começa a complicar a minha situação, né? Porque eu não tenho justamente septo e osso adjacente suficiente
com altura de crista óssea suficiente para uma acomodação, essa palavra hoje está difícil para mim, uma acomodação dos tecidos, né? Os tecidos periimplantares gengivais, eles histologicamente são muito diferentes dos periodontais, né? Porque eles têm principalmente muito menos fibras, muito mais colágeno, mas muito menos fibra. As fibras são paralelas. Se fosse dente, aqui eu teria umas fibras mais complexas, com orientações mais complexas, o que me dá uma sustentabilidade melhor de tecido. Por isso, toda vez que eu tiver que fazer uma manipulação tecidual numa área que vai receber implante, é melhor que eu faça essa manipulação, às vezes um crescimento vertical em tecido ou vestibular, que é o mais comum, né, para não estar aquele côncavo, o ideal é que eu faça isso antes da instalação dos implantes. Mas se o implante já estiver instalado, melhor que eu faça antes da colocação da prótese, né? No momento da reabertura, antes da colocação da prótese, tá? Até que os tecidos sejam cicatrizados adequadamente. Então, ele apresenta diferenças histológicas bastante grandes, apesar de algumas semelhanças clínicas, tá? Por isso que às vezes a gente tem sucesso nas nossas cirurgias. São tecidos que têm pouca vascularização e por isso que a gente ficou refém naquele caso, onde a paciente não tinha tempo para troca das próteses e, além de tudo, ela tinha um elemento em implante envolvido. Tá? E aí fica difícil, né, para múltiplos que não houve um planejamento prévio para a altura de colocação das próteses. Muitas vezes a gente se depara com uma situação dessa, onde a gente precisa recobrar aqui a estética e fica numa situação um pouco mais complicada, né? A gente vai começar a ter que trabalhar agora em altura de osso, em largura de osso, então são técnicas um pouco mais complexas, tá? Ao passo que se o implante for planejado previamente, a gente pode ter um resultado mais bonito, né, mais estético. E aqui também levando em consideração que a gente tem um elemento único, aqui são elementos múltiplos, né? Então, o caso um pouco mais favorável quando é um elemento único e programado, né, previamente, planejado previamente para uma estética gengival. Então, só lembrando, né, o melhor momento cirúrgico quando a gente tem implante envolvido é antes da instalação, se não der, na situação de reabertura. Posso usar alguma dessas técnicas aqui, ou outras mais modernas, microcirurgias, aumentos horizontais, aumentos verticais, enxertos ósseos, PRF, tem outras mais modernas também para entrar nesse rol aí. Então, a conclusão que a gente chega é que, antes de pensar em estéticas e técnicas, há de se saber e conhecer as características importantes de saúde e doença, o correto diagnóstico do defeito ósseo, por que esse defeito aconteceu, por que essa retração gengival aconteceu, qual foi o fator etiológico predominante aí no caso, né? E só então, né, e com o conhecimento teórico e prático das técnicas cirúrgicas, que demandam, como vocês mesmos estavam falando, sobre treino e estudo, muito treino, muito estudo. Tá? As técnicas cirúrgicas periodontais mais indicadas para o caso, para que o objetivo final da terapia plástica periodontal seja atingido. Então, mais importante do que para a gente falar assim meia horinha de alguma técnica específica, mais importante a gente lembrar de todos esses conceitos biológicos e parâmetros estéticos para a gente não se ver depois de alguns procedimentos se ver refém aí de um insucesso e cada vez na gengiva, cada vez que quanto mais você mexe, mais ela se ressente de você. Tá bom? Eu acho que era isso. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade.